uma boa noite e maravilhosa noite de conversa, onde estamos aqui de novo e iniciando os trabalhos do Fórum pela Inclusão Escolar de 2022, nessa reunião aberta, onde vamos falar um pouquinho sobre os nossos pitocos no processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental. Esse nosso espaço aqui da reunião aberta ficará gravado e nós podemos depois compartilhar pelas redes sociais, que a Júlia vai colocar depois aqui para nós também, os endereços, os links direto onde nós poderemos acessar, no YouTube, principalmente do Fórum pela Inclusão Escolar, certo? É um prazer tê-las aqui conosco, estamos vendo umas carinhas bem conhecidas, que eu fico bem feliz. Tem umas que já estão rindo aqui, porque já estão se identificando, né? Agradecemos a Cate, que abriu a sala para nós e que vai nos ajudar um pouquinho nessa parte mais tecnológica, porque a gente não consegue fazer tudo, né, Cíntia? A Cíntia já teve problema na conexão, eu já mudei a minha conexão, mas a gente vai devagarinho e vai conseguindo. É um espaço de abertura para todos nós, né? E a nossa ideia, então, é que a gente possa conversar um pouquinho com várias pessoas que temos aqui e algumas convidadas. Só para relembrar, então, e para quem ainda não tinha participado conosco desse movimento do Fórum, o Fórum existe, então, desde 2008, há datas e há documentos que seria de 2007, mas nós temos no nosso histórico, na Carta de Princípios, então, desde 2008, afirmando esses princípios, sempre pensando e refletindo sobre uma educação inclusiva e de qualidade, né? Nós ficamos na cidade de Porto Alegre, mas nós temos em muitos movimentos do Fórum a participação de muitos colegas de outras cidades também. A exemplo de hoje, né, uma das nossas convidadas para conversar um pouquinho conosco, que vem de Novo Hamburgo. Então, nós indicamos que todo mundo que pudesse... O Marco está me corrigindo ali, ó, 2007. Isso, Marco, obrigada. Esse ano, o Fórum pela Inclusão Escolar estará debutando, né, Marco? E é um perigo dizer isso para o Marco, porque ele já deve estar pensando num mega evento, mas com certeza todas vocês vão saber, né, no devido tempo, para que a gente possa comemorar junto, então, esse espaço de discussão sobre a educação inclusiva. Então, como eu falava, nós solicitamos que vocês indicassem aqui no chat, se possível, né, quem tem como digitar, da onde vocês são, né, da escola de preferência, para que a gente possa conhecer um pouco o perfil de quem está participando conosco, e depois também, muito provavelmente, para que a gente possa estar divulgando, né, os demais trabalhos que nós temos pelo Fórum. Hoje nós temos uma parte da nossa equipe do Fórum Gestor se fazendo presente aqui, porque nós estamos nos dividindo em outros espaços também, que nós temos hoje um tributo ao Conselho Municipal de Educação aqui de Porto Alegre. Mas, enfim, a nossa ideia é que a gente possa, então, trazer um panorama, e isso um pouquinho eu e um pouquinho a professora Cíntia Leão, que em seguida vai se apresentar. Eu atualmente trabalho, então meu nome é Andréia, né, embora esteja escrito na telinha abaixo da minha imagem, meu nome é Andréia. Além de fazer parte do Fórum pela Inclusão Escolar, eu também trabalho no AEE para a Educação Infantil aqui na cidade de Porto Alegre, da região leste, onde nós chamamos esse trabalho de 0 a 3 da educação precoce e de 3 a 6 anos, psicopedagogia inicial, que é o meu trabalho mais especificamente. Então, fazendo parte deste trabalho do Fórum e também aliando ao trabalho da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, mas, como eu disse anteriormente, fazendo o trabalho com várias outras cidades, inclusive em alguns momentos em outros estados também, porque é um fórum permanente de discussão. Então, nós temos essa oportunidade hoje, eu já me apresentei,
Depois nós vamos, então, também contar com a participação da professora Cíntia Leão, que depois vai se apresentar. Nós temos também a professora Ariete Brúzios, que no momento que iniciar a sua fala também estaremos apresentando. Em seguida, nós temos duas mães que participaram conosco de alguns movimentos de transição da educação infantil para o ensino fundamental, e também relatos de vocês que estão aqui participando conosco deste momento e enriquecendo com as experiências que vocês tiveram, né? Eu sei que a gente tem profissionais aqui tanto da educação infantil quanto do ensino fundamental, e também sei que nessas duas esferas nós tivemos essa experiência do processo de transição que nos é tão caro há tantos anos, independente da rede na qual nós atuamos, né? Então, quando planejávamos um pouco esse espaço e esse momento atual, conversávamos muito com a Ariete sobre isso, inclusive as questões legais que nos amparam em relação à transição e que, às vezes, não são tão discutidas e sim compartilhadas, né? Então, depois a Ariete vai poder nos trazer um embasamento teórico e legal, e eu acredito que isso vai enriquecer demais o nosso trabalho, né? Então, acho que podemos começar. Professora Cíntia. A Cíntia está entre o celular e o note. Vamos começando e fazendo a dobradinha, Cíntia. Sim, ela ainda está brigando ali com a tecnologia, mas vamos lá. Estou brigando aqui com a tecnologia. Sim. Mas vai eu sei, eu estou te vendo dupla. Eu estou te vendo dupla. Fecha pelo menos o microfone de um, pelo amor de Deus. Pois então, nós pensamos, então, para a nossa discussão, a gente sabe que algumas pessoas estão recém conseguindo entrar, a gente sabe que esse horário também é bastante corrido, o pessoal trabalhando o dia inteiro e chegando aqui para prestigiar, mas, enfim, à medida que as pessoas vão entrando, a gente também vai recuperando algumas ideias, se forem necessárias, tá? Tranquilo. Tem mais alguém com o microfone aberto? Só vou pedir, só para não dar interferência, da gente poder fechar um pouquinho. Desativei o som da Cíntia por enquanto, depois ela já abre. Pois então, começando então, pensando numa transição de uma forma mais ampla, é o que nos alimenta para esse debate de hoje, né? Nós temos, então, todas as crianças passando pela primeira etapa da educação básica, na educação infantil, independente da rede, da cidade, isso acontece da mesma forma, né? Então, obviamente, nós falamos um pouco dentro da nossa experiência da rede municipal de Porto Alegre, mas podemos agregar todas as outras experiências que temos na rede pública e na rede privada também, porque esse trabalho se entrelaça, não é? Então, nós temos esse contato e trabalho realizado de grande investimento com as crianças da educação infantil, e isso não se dá somente quando as crianças estão no Jardim B. É um trabalho bastante cuidadoso, né, cheio de afeto e também pensado junto à família, principalmente. Então, nós temos as crianças frequentando o Jardim B, às vezes já desde muito cedo na escola infantil, sabendo que quando eles chegam no JB, eles são as crianças maiores daquela escola, né? Ou se já estão em outra escola, não são os maiores, mas, bom, em seguida eles vão para o primeiro ano, e este trabalho, então, ele é minuciosamente pensado, tanto pelas professoras das turmas de Jardim B, ou, em alguns casos, das turmas de Jardim 2, como chamam, né? A nomenclatura, essas alturas é o que menos importa, mas sim pensando naquelas crianças que estão na faixa etária de entre 5 e 6 anos. Porque, como é sabido de todos, então, a criança, tendo 6 anos até o dia 31 de março, estará ingressando no ensino fundamental, independente da sua condição. E nós temos aqui exemplos vivos, né, de crianças com diferentes necessidades, mas também com diferentes potencialidades que ingressaram no ensino fundamental. Então, nós vamos acompanhando esse trabalho, tanto nas turmas da educação infantil,
quanto no AEE. E dentro do AEE, esse trabalho feito pelo profissional, pela professora que acompanha a criança nos atendimentos, que normalmente se dão semanais, junto às demais pessoas que compõem uma equipe multidisciplinar, quando nós pensamos em crianças que são público-alvo da educação especial. Então, nós vamos compondo essa equipe multidisciplinar, principalmente no segundo semestre, quando as crianças estão no Jardim B ou no Jardim 2, para que a gente possa, junto com a família, compor esse processo de transição que, na verdade, tem vários itens nessa sua composição, né? Uma delas é uma conversa em vários momentos sobre qual a possibilidade de escola para o próximo ano, onde essa família deseja, onde essa família enxerga o seu filho. É claro que nós trazemos algumas sugestões, mas a escolha final sempre vai ser e sempre será da família da criança. Então, começamos com essa conversa bastante cuidadosa e acolhedora, pensando juntos esses caminhos que poderão ser trilhados até o final do ano e até esse processo de transição efetivamente acontecer. Este processo de transição, então, vai agregando esses itens, né? Primeiro, a família, a equipe multidisciplinar, os professores demais que compõem a escola infantil, todos os educadores, equipe diretiva, coordenação, além do nosso trabalho de AE, muitas vezes o próprio serviço de orientação das escolas, onde temos o trabalho de AE, e também, em muitos casos, os serviços de saúde e assistência social, porque nós temos, sim, uma rede bastante ampla, constituída, no momento que nós temos também crianças que necessitam de um olhar um pouquinho mais específico e um pouquinho mais cuidadoso até nessa transição. Então, essa transição é pensada durante esse semestre, composta de todos esses itens e cuidadosamente pensado até que a família, então, tenha a sua opinião em relação à escola onde consegue perceber o seu filho. A gente sabe que esse momento não é muito fácil, porque é um momento de sair da escola infantil ou sair da educação infantil e ingressar no ensino fundamental. E nós sabemos o quanto esse processo também, em alguns momentos, gera insegurança por parte das famílias, insegurança e ansiedade por parte das crianças, porque eles vão sair de um espaço já extremamente conhecido, às vezes há muitos anos, quando já estão desde o berçário em alguma escola infantil, e essa ansiedade vai sendo naturalmente, né, composta no dia a dia, no momento que eles vão ouvindo que daqui a pouco eles vão para uma escola maior. Então, este trabalho todo, no momento que vai sendo constituído, ele também vai agregando novos atores e também autores, que são, então, as professoras que vão receber essa criança na nova escola, que seriam também as professoras, quando já se sabe no quadro de recursos humanos, a professora que será do primeiro ano e também aquela professora que fará o acompanhamento na sala de recursos ou no atendimento educacional especializado naquele novo espaço, sendo ele municipal, estadual ou da rede privada. Então, este momento, quando chega, é um momento de maior acolhimento ainda, mas também de uma passagem, como a gente costuma dizer, que a gente pega aquela criança, né, que a gente já carregou no colo, que a gente deu a mão, e agora a gente vai entregar para a mão dessas outras professoras, né? Por isso que falamos desse processo tão importante e cuidadoso que deve ser feito. E sabemos também que quando ele não acontece, muitas coisas se perdem nesse meio do caminho, principalmente no investimento que foi feito e todo o trabalho anterior com essa criança e com essa família desta equipe multidisciplinar. Não sei, Cíntia, se tu já organizaste a tua internet, queres me ajudar um pouquinho já? Sim, acho que eu vou aqui pelo celular mesmo, porque tá difícil aqui a vida. Vai que a gente está te ouvindo. Estão ouvindo bem?
Não, então, acho que o objetivo da gente poder falar um pouquinho hoje com vocês, e aí até uma colega da sala de recurso, não sei se ela já está presente, mas ela me diz assim hoje, gente, estamos recém em abril e já tendo que pensar transição, porque é um processo que não acontece só no último ano, inclusive, é um processo, como disse André, quando a gente já recebe a criança e a família já começa a visualizar e a gente começa a estar trabalhando com essa família sobre o futuro dessa criança, a gente já vai pensando, já vai construindo esses espaços. E poder estar refletindo sobre esses espaços é poder estar construindo possibilidades de inserção, possibilidades de escola, possibilidades de um futuro, de enxergar o seu filho crescendo. Por isso esse processo nos é tão caro, tão importante. Então, como eu já disse, André, no último ano nós passamos pelas etapas, então, de estar construindo isso junto com a família, de estar pensando os melhores espaços, e depois, então, na parte formal, de estarmos buscando as redes, então, para isso, né? Sendo uma criança, quando a gente, então, vai definindo com a família, sendo uma criança da rede municipal, em que a família opta, então, pela escola municipal, quais seriam os nossos passos? Seria da busca dessa vaga para essa criança na nossa própria rede, e aí isso envolve, então, as questões com a nossa mantenedora, os fluxos, até, então, poder fazer o contato com a sala de recursos, após termos conseguido, então, essa questão da vaga, e aí se começa, então, esse processo com a outra escola, que é de entregar para essas profissionais, para essa escola, essas nossas joias, e poder estar falando sobre isso, levando, então, as famílias para estar visitando esses espaços. A nova equipe, então, pode estar pensando como estar acolhendo essa família, essa criança, com reuniões, com visitas. A escola se organiza, se prepara, se adequa, então, já no seu conselho de classe do ano anterior, para estar, então, pensando a melhor enturmação para essa criança. É um processo que envolve tanto o nosso atendimento quanto a escola, tanto o atendimento de PI, quanto a escola infantil onde essa criança está e a escola de ensino fundamental que vai recebê-la. Nós estamos com alguns entraves nesse processo, nesses últimos tempos, mas nós queremos falar hoje, principalmente, focar nas possibilidades e na riqueza que é esse processo. Por que defendemos tanto esse trabalho? Por que acreditamos nessa importância? O quanto isso tem de fundamental na ida das crianças para o fundamental, né? Então, acho que é um pouquinho disso, assim, nesse momento, Andréa. E a gente vai fazendo aí um bate-bola. Isso. Em função dessa parte inicial, né, que nós fizemos uma rápida e pequena introdução, eu convido agora, então, a professora Ariete. Eu vou apresentar a professora Ariete, então, Ariete Brúzios, que já está aqui conosco. A Ariete é membro do colegiado do Fórum Gaúcho da Educação Infantil, membro do comitê diretivo do Movimento Interforos de Educação Infantil do Brasil, que algumas pessoas conhecem por MIEIB, e do Fórum Permanente de Educação Infantil de Novo Hamburgo, FORPEI. Se é que eu estou falando certo esse monte de siglas, Ariete, depois tu me corrige. Também é professora aposentada da Rede Municipal de Educação de Novo Hamburgo, só no título, porque ela continua trabalhando mais do que todas nós, e é membro do GPEI, Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Políticas Públicas de Educação Infantil. A Ariete nos honra, então, com a sua participação, podendo trazer um pouco da experiência fazendo parte de todos esses comitês, de todos esses grupos que pensam cotidianamente a educação infantil e os processos importantes dentro da idade de 0 a 6 anos, para que a gente possa enriquecer mais ainda a nossa conversa aqui. Boa noite, Ariete, seja bem-vinda. Oi, boa noite. Vocês estão me escutando bem? Sim?
Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, né, dizer que é uma honra poder estar aqui representando o Fórum Gaúcho, num espaço que, para mim, pessoalmente, é muito precioso, né? A minha dissertação de mestrado tem um viés assim forte na questão da inclusão, e isso para mim é muito especial para mim, né, como pessoa. E entendo que o fórum como espaço, o fórum de inclusão e o fórum de educação infantil como espaços plurais de discussão, precisam, né, deste olhar de pessoas que tenham essa atenção e esse conhecimento sobre tudo que envolve, né, essa especificidade, né, de algumas crianças. Bom, então, também quero dizer que conheço algumas de vocês, estou honrada com a presença, a Liliane foi minha colega, a Ana Mayra já esteve no Fórum Gaúcho conversando com a gente, brilhantemente, né, lá explicando e comentando, e bem isso que é a proposta de um fórum mesmo, né? É a gente ter a palavra circulando. Então, eu pretendo, espero poder contribuir com a conversa aqui. Eu não preparei nada assim especial, mais ou menos, não preparei, mais ou menos preparei, porque eu acho que tem uma coisa que é muito importante no processo de transição, que é o desejo das pessoas. E aí não é a palestra que pega a pessoa, mas é um certo comprometimento, uma certa compreensão até interna, de que tu não pode deixar o teu filho assim chegar e botar ele na porta de uma nova escola e dizer, ó, entra. A gente não faz isso com o filho da gente. A gente não pode fazer isso com os filhos das outras mães, das outras mulheres. A gente não é assim que funciona a vida, né? E acho que aqui todo mundo sabe disso, assim, que a coisa é muito mais complexa. A transição, ela precisa acontecer num terreno de delicadeza, né? Então, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que é algo que é do desejo, da compreensão de cada uma e de cada um, eu também conversava com a Andréa e com a Cíntia de que isso é normativa, isso faz parte das diretrizes, e que, portanto, também, se alguém não está totalmente convencido, vai ter que fazer também, até se convencer, vai ter que fazer, porque é uma diretriz do nosso trabalho, né? Então, não é assim, eu disse da minha vida particular, o quanto que eu acho importante, mas se eu não achasse importante, estando na educação infantil, tendo feito essa opção, eu tenho que abraçar, né? Então, eu queria dizer que a palavra transição ou transições nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil do parecer 20, tá, gente? Quando eu falo, eu estou sempre falando lá no parecer 20 ou na resolução, e não assim, eu até brinquei com as gurias, contei um pouquinho a história tem o MEC fez um caderninho amarelo com as diretrizes curriculares, e aquilo ali é uma confusão. Então, às vezes a gente fala assim, ó, pessoal, vocês tragam as diretrizes, e vêm as professoras com aquele caderninho amarelo, que são só uns excertos, assim, que é uma coisa confusa, que ninguém nem entendeu por que fizeram. Então, assim, isso não serve muito, tá? Então, quando a gente está falando das diretrizes, ou a gente fala da resolução lá, ou a gente fala mesmo do parecer 20, que é aquele que, de uma maneira, assim, muito feliz, explica cada ponto da resolução, né? E a primeira vez que a palavra transição aparece nas diretrizes, ela aparece como lá na história da educação infantil, quando falava, lá no início, né, quando o parecer, ele traz um pouquinho da história da educação infantil, e ele fala que tinha, assim, então, a creche, que era para as crianças
pobres, as crianças cujas mães trabalhavam, não tinham aonde deixar as crianças, mas não era um lugar de educação, era um lugar de cuidado. Naquela época, então, tinha essa divisão, né? Então, o cuidado, mais cuidado com o corpo, com a alimentação, e a parte educacional, ela não estava na creche. Aí ela estava naquilo que se chamava maternal, e tinha outros nomes, assim, para crianças, então, que tinham uma condição mais estruturada, né? E aí aparece, a primeira vez, a palavra transição, ó, até vou ler para vocês um pedacinho, aqui diz assim, então, a construção da identidade, das creches da pré-escola, e aí diz assim, em sintonia com os movimentos nacionais e internacionais, um novo paradigma do atendimento à infância, iniciado em 1959 com a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e instituído pelo artigo 227 da Constituição Federal de 88, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tornou-se referência para os movimentos sociais na luta por creche. E aí, creche, então, passa, olha só, não é mais isso, a ideia de creche passa a ser uma outra coisa. E ele orientou, então, a transição do entendimento da creche para a escola como um favor aos socialmente menos favorecidos, para uma compreensão desses espaços como um direito de todas as crianças à educação, independente do seu grupo social. Então, é muito bonito, assim, já, né, a palavra transição nos a refletir sobre a concepção de educação infantil, que ainda hoje, infelizmente, está em disputa, né? Ainda não estamos garantidos, né? Ainda ouvimos que, bom, também eu ouvi uma vez de uma diretora, assim, uma pessoa maravilhosa, assim, mas enfim, essa coisa, Mariette, mas assim, a nossa vila é muito pobre. Assim, acho que é bom também o que a gente está oferecendo, né? Eu disse, olha, guriazinha, né? Sempre pensa que uma dessas crianças pode ser a tua filha. Né? Então, vamos sempre pensar assim, né? Não é criança, não é escola pobre para criança pobre, né? É escola boa para todas as crianças, a melhor escola para todas as crianças. Então, e aí, vindo então rapidamente aqui, eu ia até colocar o relógio, né? Acabei não colocando, mas então, assim, o artigo 10 da resolução, acho que eu pulei aqui, só um pouquinho, gente. Ah, tá. Bem. Tá, antes do artigo 10, eu quero falar, então, que na resolução, no parecer 20, tem um ponto 11, que ele fala do acompanhamento da continuidade do processo de educação. Então, na busca de garantir um olhar contínuo, né, então, transição tem a ver com continuidade, com não ruptura, sobre os processos vivenciados pelas crianças, e aí não importa se ela tem deficiência ou se ela não tem deficiência, né? Devem ser criadas estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição por elas vividos. E as instituições de educação infantil devem, então, né, planejar, priorizar a observação atenta, planejar o trabalho pedagógico, reunindo as equipes da creche da pré-escola com o ensino fundamental, das famílias com a escola, quando estão entrando na escola de educação infantil, né? Tem todo um processo muito cuidadoso que precisa ser feito, né? Prever formas de articulação entre os docentes da educação infantil e do ensino fundamental, encontros, visitas, reuniões, providenciar instrumentos de registros, portfólios da turma, relatórios de avaliação do trabalho pedagógico, documentação da frequência, enfim, dando, então, elementos para que quem está chegando, quem está saindo, possam estabelecer ali, enfim, combinações, né, para que o bastão não caia, né? Então, quem gosta de corrida,
e já fez revezamento, tem uma corrida de revezamento, tem uma passagem de bastão, né? E no videozinho que eu vou mostrar depois, daqui a pouquinho, tem isso, assim, né? Que é esse cuidado que os corredores na passagem do bastão têm que ter, para não deixar o bastão cair. E parece que é uma coisa simples não deixar o bastão cair, ou seja, fazer um processo de transição, mas não é, né? E, inclusive, em competições internacionais, acontece de equipes que fazem essas corridas profissionalmente deixarem o bastão cair, né? Porque não é uma coisa simples. Então, na transição, na passagem das crianças de uma etapa para outra, ou de uma subetapa para outra, no caso de creche para pré-escola, é muito delicado. É muito delicado. A gente vem discutindo dentro do fórum, né, sempre que a escola de educação infantil ela tem que ter uma coesão, ela tem que ter uma estrutura que não seja assim, ali é creche, ali é pré-escola. Não, é um espaço coletivo, né, onde inclusive se compreende que que essa mistura de idades, de crianças maiores convivendo com menores, é muito importante, muito boa para o desenvolvimento das crianças, né? Então, não assim, mas a gente sabe que algumas escolas de educação infantil têm, infelizmente, se pautado numa estrutura, às vezes, um pouco mais do ensino fundamental, com horários fixos. Infelizmente, gente, parece assim que não pode ser, né? Parece que o que eu estou falando é uma coisa, assim, muito feia, mas é verdade, assim. Então, por exemplo, crianças que são irmãs, mesmo em escolas de educação infantil, às vezes passam o dia, ou pelo menos o turno, sem se ver, porque a escola se fecha, assim, creche fica aqui, pré-escola fica lá, criança de 2 anos vai para cá, tem horário para ir na pracinha, né? Então, assim, a escola não é mais uma casa, um espaço, assim. E aí, recomendo, para quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece, Sementes do Nosso Quintal, tá? O vídeo lá de São Paulo, da Tearte, com a Teresina lá, com eles, tem porque eu acho bacana a gente ver coisas aqui do Brasil, né? E é muito bonito, assim, esse filme, Sementes do Nosso Quintal. E lá é tudo junto, assim. E eu acho que esses modelos, eles devem ser olhados para a gente com carinho, tá? Bom, rapidamente, então, seguindo aqui no parecer, então, essa era a parte do parecer, e nas diretrizes, então, tem, no artigo 10, diz assim, instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo o quê? A continuidade dos processos de aprendizagem, por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Transição casa-instituição, de educação infantil, transição no interior da instituição, no caso, creche, pré-escola, ou mesmo às vezes de uma professora para outra professora, já tem mudança de turno, enfim, transição de creche para escola e transição de pré-escola para ensino fundamental. Na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir o processo, a continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Tá, então, isso era o que eu queria trazer, que consta no nosso documento mais querido, mais importante, que fundamentou toda a base nacional. A parte da educação infantil a gente até gosta muito, né? Do ensino fundamental não tem essa mesma posição, mas a nossa parte da educação infantil a gente gosta de como está, assim, e ela é totalmente, ela é baseada nas diretrizes. Então, as diretrizes, elas são o nosso instrumento de trabalho.
Bom, mas aí só quero dizer, antes de passar o videozinho, para dizer que isso tudo não pode ser só vontade de uma professora, ou de duas professoras, ou da diretora, ou da SMED, né? Então, assim, tem documentação, né? Tem diretrizes apontando que é necessário fazer isso, tem uma Secretaria de Educação que tem que fazer a sua parte, porque a Secretaria de Educação, ela evoca, né? Ela chama, ela instiga as escolas, ela propõe, ela tem que cumprir esse papel. Né? Eu lembro que a gente usava até na Secretaria de Educação, que a gente usava até assim, um recurso assim, tipo teatro, sabe? Fazia assim, pequenas situações assim, e entregava, os grupos grandes se reuniam em grupos menores, e tinham que vivenciar, fazer uma vivência de uma situação. Por exemplo, de uma situação de uma família que quer uma vaga, e é uma criança que tem lá uma situação, que a mãe também não sabe direito o que é, e aí como é que fica, né? Então, para que todo mundo se sinta que isso é para todos, né? Então, a Secretaria de Educação, como é que vai se posicionar, a diretora, como vai se posicionar, a coordenação pedagógica, o pessoal que faz o apoio especializado, AE, sala de recursos, enfim, e as professoras, as famílias, né? É um coletivo, gente. É um coletivo que tem que estar aí segurando para firme para a coisa não despencar, tá bom? Então, eu vou tentar, a Kátia, não... do vídeo. A Cate está baixando ainda, Ariete. Eu não sei se tu Não queres baixou? tentar por aí. Tá, então, eu acho que eu posso, talvez, passar aqui, então, pode ser? Isso, Ariete, compartilha ali, porque acho que a minha internet está lenta, não baixou ainda. Enquanto a Ariete tenta nos mostrar um pouquinho desse vídeo, que ilustra muito da fala dela, importantíssima fala, eu gostaria de destacar, então, algumas questões que ficaram bem evidentes aqui para nós, né? Que não é uma necessidade ou um desejo individual, não é de uma professora que está inventando moda, porque às vezes a gente até ouve isso, né? Porque dá trabalho, mas sim um processo cuidadoso está amparado numa legislação, assim como é um processo coletivo. Uma das questões que a gente trazia também anteriormente, não hoje, mas em outros espaços de discussão, é o quanto este enriquecimento a partir de um processo cuidadoso, que é um processo de continuidade da escolarização da criança, ninguém está inventando nada, mas sim um processo de continuidade que vai fazer com que todas as aprendizagens, né, e todas as experiências e experimentações que a criança teve até agora tenham continuidade, respeitando a sua individualidade nesse processo, quando vai ser recebido por um outro espaço escolar, ou mesmo que no mesmo espaço escolar, né? Além disso, uma outra questão, Ariete, que eu só vou lembrar, que nós conversamos também na segunda-feira, é que seria fundamental que todas as escolas, independente de serem de educação infantil ou do ensino fundamental, conseguissem contemplar este processo de transição ou de continuidade, o nome, né, que cada equipe achar melhor fazer a nomenclatura, mas que a gente pudesse colocar esse processo citado nos PPPs das escolas, nos projetos político-pedagógicos, porque da mesma forma que nós temos essa legislação que a Ariete nos apresentou hoje, para muitas de nós é novidade essa legislação, a gente também tem um projeto político-pedagógico que também é o nosso referencial dentro da escola e é ele que nós devemos seguir, né? Então, eu acho que isso também nos orienta e nos alerta para que quando a gente estiver revendo o nosso PPP, a gente possa, sim, incluir esse processo, porque não é nada inventado, mas sim uma necessidade real de continuar pensando os melhores tempos e os melhores espaços para essas crianças pequenas, que estão saindo dessa primeira infância e ingressando no ensino fundamental. Ariete, contigo. Sabe, deixa eu desligar aqui. Hoje estava organizando material para conversar aqui,
E aí eu abri uma pasta da SMED aqui de Novo Hamburgo, que era do meu material, e eu tinha o plano, os planos eu abri uma pasta chamada Transição e tinha o plano de todas as escolas da rede, o plano de transição, porque a gente pedia um plano, né? Porque não pode ser assim, a gente vai lá por outubro, né? Outubro que é o mês, assim. Outubro a gente vai passear com as crianças nas outras escolas. Tá, mas quais escolas? É necessário uma conversa muito anterior, porque algumas famílias nem sabem direito, né? Não pensaram, não precisam pensar, elas vão pensar quando alguém perguntar para elas como que vai ser o próximo ano, o que tu achas, coisa e tal, né? E aí, para poder, então, sim, fazer essas visitas, sim, ir lá, lanchar na outra escola, fazer... E era muito bonito, assim, né? E a cada ano a escola ia avaliando e vendo outras coisas. E daí também conversando, olha, gente, isso rendia muito. Porque aí uma escola contava para outra, e a outra dizia, gente, isso é muito bom, a gente vai fazer também, né? E ficava bem legal. Olha só, eu não sei se eu vou conseguir passar. Quando eu coloquei o vídeo aqui, o vídeo está rodando, mas ele fica grande, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Você colocar a tela inteira. Eu acho que eu consigo, Ariete. Espera aí que eu acho que eu consigo, que baixou. Vamos tentar por aqui. Baixou no meu drive. Vamos tentar por aqui. Tá. Tudo gente, isso o que vídeo nós tem estamos... 4 minutos e meio, Sim. tá? Não, tranquilo. Ele foi feito dentro de um projeto chamado Curta a Inclusão, que as escolas, então, aqui deve ter no YouTube isso também, tá? Esse material, assim, chama Curta a Inclusão, e as escolas fazem vídeos sobre inclusão escolar, aqui de Novo Hamburgo. Aparecendo, né? Tudo certo? O pretinho tá. Tá, vou iniciar agora, então. Vai. Acho que eu vou gostar muito da escola. Bom, a ideia da corrida de revezamento é de pensar assim, que a educação básica ela é composta por 3 etapas. A corrida de revezamento é composta por 4 corredores. Os corredores, eles têm 100 metros cada um para percorrer, só que nos 5 metros finais, eles correm junto com o próximo corredor que vai suceder ele na equipe. E nesse momento que eles correm juntos, o corredor que vai suceder ele começa a corrida, começa a correr um pouquinho antes para estar na mesma velocidade dele, para eles chegarem e poderem passar o bastão sem perder tempo, sem perder o ritmo da corrida. Então, pensando nesse cuidado todo que os corredores do revezamento têm para a passagem do bastão, que eles passam anos treinando isso, eu pensei que a gente poderia se inspirar para poder pensar na passagem das crianças de uma etapa para outra. Caiu o bastão na passagem da Franciela Krasuki para Wanda Gomes. Veja o semblante de frustração. Uma das estratégias que eu acredito ser importante é fazer esse encontro da educação infantil com o ensino fundamental, com a equipe das escolas de ensino fundamental, dessa conversa, desse momento de a gente passar, né, de elas conhecerem o nosso trabalho, de a gente conhecer o trabalho delas, das crianças poderem ir visitar as escolas de destino do próximo ano, os pais poderem também ter essa orientação de ir conhecer as escolas, de se apropriarem da proposta da escola. Meu pai escolheu essa escola
Ouvimos as falas das crianças, organizamos os espaços para recebê-las, planejamos visitas para elas e para as famílias, articulamos encontros entre os professores e equipes diretivas que se despedem e aqueles que acolhem. São histórias de travessias que ocorrem a cada ano com crianças e adultos e que vão se constituir na trajetória da vida de cada protagonista. São rupturas, encontros, continuidades, transições, chegadas, despedidas, passagens, caminhos, trajetos, ritos, mudanças, trocas e partidas. Obrigada. Bom, esse foi um vídeo bem caseiro que a gente conseguiu fazer, Maravilhoso, Ariete. mas que a gente estava dentro da secretaria, né? Então, muito comprometidas, assim, mas quando a gente falava, vocês viram que a gente fala assim também como se fosse escola, como se fosse, né? Porque a gente entendia que é isso, né? E aquele balanço, assim, vazio, é isso, né? A partida, né? Não está mais ali, né? Vai para outro lugar, né? Que vai ser bom, que também vai ter balanço, mas a gente também conversou muito com as professoras, todo mundo falava muito também do luto, né? Do luto que nós todas temos que fazer quando as crianças partem, né? As mães que choram na frente da escola, quando deixam as crianças, isso também é transição, né? Então, transição é deixar partir, é receber e acolher. É isso, obrigada. Ariete, emocionante esse vídeo. Todo mundo escrevendo aqui no chat, e eu também fiquei muito feliz de ver e saber que existe este trabalho que é o que a gente acredita, né? E eu acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais. Eu não sei se tu nos autoriza a replicar esse vídeo. Bom, ele vai estar gravado aqui na nossa reunião, né? É claro que tem os créditos do pessoal de Novo Hamburgo, mas eu tenho certeza que cada um de nós está lembrando de algum momento nosso de transição, né? No balanço, eu estou vendo gente assim, balançando a cabeça, né? Patrícia, esse vídeo talvez esteja no YouTube, né, Ariete, que tu falaste? Tem uma pessoa eu acho que ele está em algum lugar, em algum lugar que tem esse curta inclusão de Novo Hamburgo. É um festival que tem há muitos anos. Tu autorizas que a gente coloque na nossa página do Fórum pela Inclusão Escolar? Sim, autorizo, claro. Então, a gente coloca também, ele vai estar dentro dessa nossa reunião, mas a gente pode colocar depois um link só para o vídeo, com os créditos, e a gente divulga depois, né? Eu acho que seria bem importante mesmo. Nós temos mais vídeo ainda hoje, não se preocupem que não é só esse, porque é legal a gente enxergar, né? Essa parte do ilustrar o que a gente fala é muito importante. Ariete, muito obrigada por enquanto. Nós vamos, então, seguindo mais um pouquinho nessa nossa noite de reflexão, e eu vou convidar agora a Franciele Frazão, que é a mãe do Murilo, que já passou por esse processo de transição. Tu te enxergou nisso tudo, Franci? Olá, eu me enxerguei muito. Eu me lembrei da Patinho, que a Patinho faz, eu acho que fazia antes da pandemia, né? Até antes da pandemia, uma manhã de integração com as crianças que estudavam tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, no fim de semana, no sábado. Como é uma escola de jardim,
numa praça, então as crianças já pensavam, né? Um dia eu vou estudar na escola. Então isso passou muito assim na minha cabeça, assim, e faz parte, né? A gente se recordar das coisas com carinho, assim, eu acho que é bem por aí. Eu acho que é essa lembrança que a escola tem que ter. O Murilo, né, ele começou na Patinho, a gente começou a estudar a questão do autismo nele, quando ele começou na escola. Daí ele ficou o primeiro Jardim A, Jardim B. Daí a gente começou a se preocupar com a questão justamente do ensino fundamental. Ele era uma criança, assim, até então tranquila, não agitada, mas não falava, usava fraldas, e tinha tudo no tempo dele, assim. E a escola foi muito importante para o laudo do Murilo, que ele tem TEA. Claro que tem outras coisinhas que a gente ainda está estudando nele. E a Cíntia começou no Jardim B, assim, no meio, para o final, a montar uma reunião na parte da manhã lá com a professora Soraya e com os pais que podiam comparecer, para falar sobre essa transição. Isso foi muito importante, porque depois que a gente já tinha visto o quanto o Murilo tinha evoluído desde a entrada dele até aquele ponto, e como seria essa transição para outra escola. Qual escola? A minha, ali foi citado, né, que a questão dos pais fazerem essa escolha é importante. Aqui no meu bairro, eu sou do bairro São Geraldo, que tem 2 escolas estaduais, mas e a Patinho, que é municipal. A gente optou por continuar numa escola municipal, justamente pelo andamento. Então, a gente foi indicado a mais perto, no caso, foi nos indicada o Antônio Júdice, que fica no Maitá. Não é perto, mas também não é longe. A gente vai de carro todos os dias, a gente está ainda numa fase de adaptação. Nós somos muito acolhidos na escola, nós nos sentimos muito bem, então todo esforço eu acho que é válido. A equipe é excelente, todo mundo ainda está tentando descobrir o Murilo. O Murilo, ele não verbaliza muito, ele tem ecolalias, só que ele é uma pessoa bem diferente. Ele fala inglês, ele escreve desde os 3 anos, digita muito rápido, o raciocínio dele é todo muito rápido, e ele tem gatilhos, então isso aí tudo foi falado com a Prof. Cíntia e com a Prof. Ju na transição para a escola fundamental. Isso foi muito importante, porque quando o Murilo veio a conhecer a escola, o Antônio Júdice, ele já estava preparado, que seria uma escola maior que a Patim, que ele ia ter uma prof que ia ajudar ele na sala de atendimentos, na CIR, que ele ia ter a sala com a professora dele e com os colegas, que ele ia passar por um período de adaptação e que ele teria que cumprir aquela rotina ali imposta de maneira gradual, que isso aí foi desde sempre falado para o Murilo, assim, e ele compreende bem isso. Claro que, como toda criança, às vezes não quer acordar cedo, ele teve problemas também de trocar a noite pelo dia, isso é tudo. E outra coisa que eu acho muito importante, que a Prof. Ju, da CIR, é o meu contato com a escola.
foi a primeira pessoa que eu tive contato na escola. Ela me manda todas as mensagens pelo WhatsApp, aviso, eu já aviso se o Murilo não vai poder ir na escola. Tudo isso criou um elo uma segurança da minha parte, da parte do pai dele, com a escola. Porque o grande medo que a gente tinha, assim, era que fosse diferente a abordagem, né? Então, lá a gente viu o mesmo acolhimento da escola do Patinho, e até, assim, essa transição, eu acho que foi feita de maneira correta para com o Murilo. Assim, eu não me queixo de nada, e eu acho uma falta, porque tem crianças que não têm não tiveram a mesma sorte que o Murilo. O Murilo hoje está na 3ª série, ele tem acompanhamento da CIR, ele já passou por fonos, assim, só que no momento ele está sem atendimento. Isso é uma pena, né? A gente se lamenta que tem filas tem burocracias, né? Mas no caso dele, assim, como ele ainda é alfabetizado na turma dele, ele é um dos poucos alfabetizados por causa da pandemia, né? Ele sabe português, ele sabe inglês, ele escreve português, ele escreve inglês, ele sabe o que ele está lendo. Só que ainda tem algumas coisas que ele não desenvolveu, né? Então, eu acho que é bem por aí mesmo, assim. Eu acho que o elo da escola com a família, eu acho que ele começa por aí, numa abordagem, assim, uma recepção calorosa, não com balões só, essa coisa assim de ter um evento, não, mas tipo de um sorriso, de uma troca de conversa, que a gente sabe quando a gente conversa, quando a pessoa está interessada. É isso que eu acho que na escola, eu acho que nunca ficou a desejar. Assim. É um conforto eu saber que o Murilo está numa escola como a Antônio Júdice. Joia, Franci. Muito, muito lindo o teu depoimento. Acho que a gente enxerga, né, todo esse cuidado que aconteceu quando tu nos conta um pouquinho como o Murilo está bem hoje. E tu falaste 2 palavras que me chamaram bastante atenção, que eu registrei aqui para a gente pensar, né? Essa professora que acolheu no ensino fundamental, a partir, né, desse processo, acabou sendo o elo, né, e a te dar segurança nesse processo. A pessoa que recebeu pela mão o teu filho sabia de algumas necessidades dele, mas também do que ela podia explorar e desafiar, né? Eu acho que isso é fundamental. A Bruna Rodrigues é uma outra mãe que a gente convidou para estar aqui hoje. A Bruna, mãe do Rafael, quer nos contar um pouquinho, Bruna? A Franci já falou um monte também, né? Oi, consegue me escutar? Sim. Sim, então, o Rafael, ele vinha de uma creche diferente do Murilo, né? Não era uma municipal, uma creche municipal. Eu sou do bairro mesmo, do Maitá. Ele vinha da Abrace. Aí ele começou com 2 anos de idade na escola. Vale pontuar que o Rafael, ele é uma criança que ele tem hidrocefalia, ele é cadeirante, então desde 1 aninho de idade ele já utiliza a cadeira de roda. Quando ele entrou para a creche, ele entrou com 2 anos, que foi quando eu me senti segura de colocar ele na creche, porque ele já conseguia responder que sim e não com a cabeça, porque ele ainda não falava. Então a gente sabia que se a gente perguntasse as coisas, ele poderia responder. Ele entrou com 2 anos na creche e ficou lá até sair e ir para o Júdice.
Quando lá ele teve todo o atendimento, ele tinha a professora dele da creche, ele tinha também uma estagiária que ficava com ele para ajudar, né? Então a gente sempre foi muito bem acolhida, eu sempre me senti muito segura em relação à creche, o ensino que passavam para ele também ajudou muito para ele poder ir para a escola. Quando ele teve que fazer essa transição de ir para a escola, eu como mãe de criança especial, como qualquer mãe de criança especial, fica com medo, né? Então, a gente teve medo, a gente não sabia, certo, se colocaria ele numa escola especial, seria melhor para ele uma escola especial, ou se seria melhor uma escola regular. Claro, ele estava desde os 2 anos numa creche regular, então o nosso pensamento seria que talvez uma escola regular fosse melhor para ele, mas a gente também estava meio em dúvida, né? Tanto eu quanto o pai dele ficamos em dúvida. A escola conversou com a Ana e elas conseguiram para mim sair da creche e ir para o Cerepau, para conhecer a escola do Cerepau e tirar a minha dúvida. É que nem a Ariete falou da transição, é os pais que decidem, né? Então, vale muito pontuar isso. Eu estava insegura, eu não sabia para onde ir. Então, a gente teve a opção de ir para Cerepau. Ele ficou 3 meses na escola da Cerepau, antes de eu fazer a transição dele para o Júdice. Então, ele já teve uma transição da creche para o Cerepau, 3 meses antes de acabar o ano, né? Para ele se adaptar um pouco, conhecer a escola. Acabou que ele, como criança especial, acabou regredindo, né, na escola especial. Então a gente percebeu que não seria jogo ele estar na especial pelo fato de que ele ia regredir. Ele falava algumas palavras, ele parou de falar, ele não tomava mais mamadeira, ele começou a pedir mamadeira, ele começou a babar, ele não babava, ele começou a babar. Então a gente começou a perceber, porque a gente observa muito o filho, né? Então a gente observa o que é melhor. E aí eu conheci a Cíntia, e a Cíntia me levou para conhecer o Júdice. Então a gente foi no Júdice, conheceu a escola, conversou com a Ana, que é do CIR, com a Ju, que também é do CIR. A gente teve essa conversa, esse preparo antes dele ir para a escola. Elas fizeram uma reunião comigo, elas sentaram, elas conversaram, pontuaram coisas que eu achava importante. Então, depois dessa conversa, eu tive uma conversa também com a professora, que seria a professora dele naquele ano, quando ele entrasse na escola. Ela pontuou jeitos, manias, coisas que o Rafael gostava de fazer, o que ele mais utilizava na creche. Então, foi tudo muito conversado e muito preparado para ele, né? Depois a gente foi para o Júdice, ele começou o ano letivo no Júdice. A gente também teve toda a adaptação de horário, ele ainda não fica o tempo todo, né? Porque ele cansa, ele faz físio, ele faz atendimentos, então sobrecarrega. Elas têm esse olhar de saber que o pouco que ele fique na escola tem que ser bem aproveitado. Daí veio a pandemia, a gente teve as aulas à distância, né? Por causa da pandemia, prejudicou todos os alunos, né? O currículo dele sempre foi adaptado para ele, então também vale pontuar que a gente teve essa conversa, esse processo todo de transição muito bem assistido e tirou todos os medos que eu tinha dele estar numa escola regular e não ter o atendimento que ele tinha quando ele estava na creche, né? Então, esse processo todo que a gente passou valeu muito a pena, porque se a gente não tivesse esse processo, provavelmente a gente estaria na escola, mas com um pouquinho de medo, um pouquinho de dúvida. Então, vale pontuar isso, eu acho. Acho que da minha fala é isso. Ele tem atendimento com o CIR, né? Também, que elas têm todo o atendimento com ele. Então, elas trabalham as dificuldades dele na escola.
o que ele ainda tem dificuldade no turno inverso, né, ao horário da aula. Então, todo esse preparo antes, essa transição foi muito bem assistida. Tanto no caso da Fran, a gente se conheceu na escola, né, quando foi fazer a transição, a gente conheceu outras mães também que puderam ter todo esse processo de transição bem assistido. Eu acho muito importante, porque eu conheço outras mães especiais que não tiveram isso por não ter outros anos, né, que as crianças entraram na escola e não tiveram chance de participar disso, então acabou atrasando um pouco a transição da criança, né. Eu acho que é isso, Andréia. Obrigada, Bruna. Obrigada, Franci. A Cíntia levantou a mãozinha, já que ela foi citada. Sim, não, bem breve. Eu gostaria de fazer um comentário com relação ao processo das crianças, tanto do Murilo quanto do Rafael. Eu quero pontuar que não são crianças que foram atendidas no serviço de psicopedagogia inicial, no serviço de PI, porque esse atendimento da transição, ele acontece, ou deveria, para todas as crianças que são acompanhadas, público-alvo da educação especial ou não, mas acompanhadas pelo serviço da assessoria de apoio à inclusão, tendo atendimento ou não tendo atendimento pontual, esse atendimento de PI, né, que a gente tem na escola especial. Nenhuma das duas crianças, das duas famílias, tinha esse atendimento, e mesmo assim esse processo acontece. Então, acho que só nesse momento isso que eu gostaria de destacar, a importância de que esse processo é para todas as nossas crianças. Nós acreditamos e defendemos, assim como a Ariete, achei também, quero aproveitar para dizer que lindo, lindo material, adorei, estou até a fim de passeio em Novo Hamburgo, de dizer que nós sim acreditamos que esse processo é para todas as crianças, as nossas pernas, até pela especificidade do nosso serviço, alcançam ou deveriam alcançar as crianças, então, ditas de inclusão, mas que sim, acho que a nossa luta é na defesa desse processo para todas as nossas crianças, né? Então, é uma pontuação básica. Básica não, muito importante. E quem sabe eu vou junto nesse passeio para Novo Hamburgo, hein? A Fernanda Maciel, que é coordenadora, quer dizer, eu não me acostumei ainda, coordenadora de uma EMEI nossa, da rede, hoje vice-diretora, levantou a mãozinha. Tudo bom, Fê? Sim, boa noite. Pegar um pouquinho um gancho, né, da fala da Cíntia ali, né, na minha posição, também tem que pensar nessa questão do acolhimento para todos, né, todas as crianças que saem da educação infantil, todas essas famílias que vão para o ensino fundamental, né, e como algumas colegas já trouxeram, essa questão do planejamento do ano, assim, com as crianças, com as famílias, né, o quanto essa transição é fundamental para que eles possam ingressar no primeiro ano com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais leveza, né, sem tantos medos, e é um trabalho assim que realmente é de formiguinha, que não pode acontecer lá no finalzinho do ano do Jardim B, né, lá em outubro, novembro, correndo. Pelo contrário, né, é uma fala que começa já lá no início do ano no Jardim B com mais intensidade, né, até a tomada de reflexão assim por parte dos pais, né, para realmente pensar que é uma mudança muito grande na vida deles, que são tão pequenos ainda, né, as próprias questões de organização da vida da família, né, quem vai levar, quem vai buscar, o deslocamento, né, como é que vai acontecer, o horário de trabalho dos pais, que é um horário diferente da escola, né, a educação infantil oferece uma jornada de mais horas, né, onde os pais têm essa maior flexibilidade para jogar com o seu horário de trabalho, né, então são muitas mudanças na vida, tanto da criança quanto da família. E um trabalho que vem dando certo na nossa escola já há alguns anos é fazer uma visita, né, em alguma escola de ensino fundamental. Nós tínhamos uma experiência do convite de uma escola da rede privada, e que era um trabalho bem legal, assim, onde as crianças iam, conheciam, mas a escola privada tem um cunho de tentar conquistar, né, essas famílias para ingressar, né, nessa escola particular.
E há 2 anos já a gente vem tendo uma experiência muito positiva com uma escola da rede estadual de Porto Alegre, que convidou, então, a nossa escola, a nossa turma do Jardim B, para ir conhecer a escola, e tem sido uma experiência muito positiva, assim, onde as crianças vivenciam ali um dia, um turno, né, dentro dessa escola, muito mais próxima da nossa realidade, das nossas comunidades, né, da rede municipal, e tem sido um trabalho muito legal, onde as crianças podem, né, conversar com esses professores, ver os espaços, conhecer como que é uma sala, né, de primeiro ano, fazer perguntas para esses professores, né, ver como é que é um refeitório grande, enfim, tudo fica muito diferente, né, quando eles saem de uma escola pequena e vão para uma escola grande, né. E aí, nesse momento, também a gente acaba oportunizando que as crianças comecem a verbalizar algumas coisas que passam pelo imaginário deles, né, e que muitas vezes a gente não tem nem noção. O ano passado, nós ficamos muito surpresos quando das nossas crianças disse que estava muito preocupado, que ele ia para o primeiro ano e não ia mais poder fazer tudo colorido. E aí a gente não entendeu o que é. Ele estava muito preocupado que ele só ia poder escrever de lápis, né? Então, são pequenas coisas, assim, ele adorava fazer tudo colorido, e aí, de uma hora para outra, ele ia ter que deixar de fazer colorido. Então, são coisas bem da infância mesmo, mas que são muito importantes e muito significativas, né? Outras questões que surgem muito, né? A questão, por exemplo, do banheiro, né? Aonde fica o banheiro nessa escola? Como é que eu vou me deslocar até lá? Né? Então, são várias questões fundamentais na vida deles, assim, né? Que a gente, aos pouquinhos, durante o ano, vai trabalhando bastante. Um trabalho também que vem dando bastante certo, assim, é trazer fotos das escolas da nossa região para eles poderem ir pensando, né? Ah, eu moro perto dessa escola, ou a minha mãe já disse que eu vou para lá porque o meu irmão estuda lá. E aos poucos as crianças vão vendo que outros colegas também irão juntos para aquela escola, né? Vai fortalecendo um pouquinho aquele grupo. E as mães também vão se articulando, vão vendo, né, devagarinho quem também vai para aquela escola. Quando chega o momento de tomar essa decisão lá no final do ano, já é um trabalho que foi acontecendo durante o ano e as famílias acabam ficando mais seguras nessa tomada de decisão e as crianças conseguem fazer essa transição de uma forma bem mais tranquila. Com certeza. Muito legal esse teu depoimento, Fernanda. Fiquei enxergando essas coisas todas. E é bem o que tu trazes, né? A questão do imaginário da criança, a gente sabe que a gente não alcança nem que a gente queira, né? Então, é muito diferente a gente só falar desse espaço novo para onde eles vão, do que eles estarem lá vendo, né? Experienciando, conversando, fazendo aquelas perguntas maravilhosas que as crianças fazem, né? Adorei essa do lápis, imaginem o resto, né? Imaginem o resto dessas crianças maravilhosas e que estão aí conosco, e a nossa responsabilidade, né? Eu acho que a Ana Mayra traz ali, tu não quer falar um pouquinho, Aninha? Vou ler o que tu escreveu aqui. A Ana Mayra colocou aqui um perigo me botar para falar. Não, por isso que eu chamei, porque tu colocaste, né, que um trabalho bem feito dos profissionais e famílias que são atentos às necessidades dos seus filhos, né? E aí tu trouxeste uma fala da Ariete também, né? Esse terreno de delicadeza que a gente tem que dar continuidade, independente para onde a criança vai, né? Eu não sei se tem mais pessoas para falar agora, eu queria... Por enquanto, não. Eu te inscrevi. Me inscreveu, então eu espero. Não, eu te inscrevi. Ah, me inscreveu, tá. Não, então, muito bom ouvir vocês, assim, escutar a Fernanda também agora, então é coroa, né, porque são as diferentes falas das pessoas, né, vozes, assim. Mas eu fiquei, claro, pensando, é um processo muito lindo, né, que a gente acompanhou por muito tempo e tal, e justamente como a Cíntia e a Andréa disseram no início, né, por isso se luta por ele, né, para que ele não se esvazie, né, para que a gente possa continuar fazendo isso, as crianças precisam desse processo. Mas acho que uma das coisas que eu fiquei pensando, né, e que é uma coisa óbvia, inclusive, mas de qualquer forma eu queria pontuar, é que o trabalho em rede, ele é alguma coisa que precisa acontecer para que esse trabalho de transição aconteça bem. E o trabalho em rede é um ponto frágil, né, que a gente tem na educação, né, a gente
trabalha para fazer rede dentro da própria escola, trabalhar em rede com as instituições da comunidade, fazer rede com a escola estadual, com a privada, com a municipal, com quem estiver por perto, né? Então, acho que escancara isso, essas dificuldades que a gente tem na transição das crianças, né? E uma outra concepção, assim, que eu penso que também fica sempre, aparece como não causadora, digamos assim, mas é uma concepção dessa questão do etapismo no desenvolvimento da criança, né? Então, da mesma forma, a gente imaginar, assim, essa coisa estanque, né? Que a criança, então... Por isso a gente tem problema, né? Problema também, muitas vezes, dentro da própria escola infantil, como a Ariete falou antes, né? Essa separação do que é o berçário, do que é uma turma de jardim. E, então, depois a gente tem dificuldade, porque, então, acabou ali, é como se a criança fosse cortada ao meio, então acabou, né? Acabou a tua história aqui, e ela não continua lá no primeiro ano, continua. A gente vive isso e viveu, né? Depois, quando a criança passa para o quinto, né? Do quarto ano para o quinto ano, né, que também a gente tem lá essas transições, a gente vai... Então, é essa concepção, né, de desenvolvimento humano também que aparece aí, que é alguma coisa que a gente precisa entender, que um sujeito, ele nasce, né, ou mesmo antes de nascer, começa a se desenvolver, e ele se desenvolve, né, numa espiral, né, não nessa coisa etapista, foi até aqui, então ele passou, né, a gente acabou, a educação infantil acabou uma etapa, não acabou nada, né, a criança segue se desenvolvendo, no dia seguinte, no dia anterior, e ali, né, não existe isso. Então, são as artificialidades, né, por conta dessa concepção. Mas é isso, um prazer escutar vocês, muito feliz. Feliz chover, Ariete. Tá. Obrigada. A Fernanda se empolgou. Vai, Fernanda. E depois a gente vai começar a encaminhar, né, porque eu sei que amanhã todo mundo está na labuta de novo. Não, só uma coisa que agora a Ana falando sobre essa questão da rede, né, essa também é uma preocupação muito grande nossa, assim, principalmente na escrita dos relatórios das crianças, né, para que justamente essa história que foi vivenciada ali na educação infantil não se perca nessa transição, nessa passagem para o fundamental, né. Esse trabalho em rede, eu concordo contigo, é fundamental, né. Muitas coisas a gente começa a trilhar ali um caminho, às vezes, de investigação com algumas crianças, e ele não se conclui ali quando termina o Jardim B, né, e sim, às vezes precisa justamente dessa continuidade no fundamental para compreender algumas questões das crianças, né, então elas são fundamentais de serem repassadas também adiante, né, e serem levadas para mais investigações, para mais acompanhamentos, né, e não ter que começar tudo do zero, porque é um retrocesso, né, cada vez que a gente encerra um capítulo e não conta para o colega, né, o que já foi descoberto, o que essa criança já avançou, o que ela já conquistou, né, e aí esse profissional tem que começar do zero novamente. Isso é fundamental que aconteça essa comunicação, justamente para dar continuidade, né, a essa caminhada da criança. Isso mesmo. Eu não sei se tem mais alguém que gostaria de trazer alguma contribuição, senão a gente vai dar a palavra à nossa presidente do fórum e depois um brinde de encerramento com um videozinho que mostra um pouquinho que é possível a transição de qualquer jeito, até quando estávamos em plena pandemia, sem enxergar muito de perto as crianças, mas somente por um vídeo. Lili? Gente querida, boa noite. A gente, assim, depois, já no quarto período do dia, né, mas com essa alegria de ouvir vocês, de resumido pela expressão que a Ariete trouxe para a gente, o terreno da delicadeza, o lugar desse acolhimento. Ouvir as mães reafirma esse lugar da necessidade das políticas públicas serem construídas para além dos gabinetes, né? Nós só podemos ter realmente uma educação que seja pública, democrática, plural, se a gente construir ela junto com as famílias, os professores, os gestores. A gente não consegue fazer isso sozinho dentro de uma sala. Então, poder ouvi-las e reafirmar todo o trabalho que há anos se faz em redes, que se investe nas infâncias,
que se questiona o lugar dessa escola endurecida, que se busca uma oxigenação dos espaços, uma nova arquitetura, e para isso que esse fórum tem se alimentado nesses 10 anos. O fórum tem buscado pelas paixões, né, diz a Anísia da Silveira, que é uma psiquiatra que lutou muito contra o dogmas, né, da definição do que é saúde mental, e aí ela falava da necessidade de termos coragem, paixão e perseverança, que são requisitos necessários para a gente seguir, e nós estamos aqui 8h30 da noite, juntos nesta paixão, nessa perseverança daquilo que a gente acredita, né? Quando a Ariete apresenta o plano de transição e que a gente vê o vídeo, aqueles balanços, eles são absolutamente representativos do que a gente traz aqui. Ana Mayra Fernanda, né, trazendo, junto com toda a expertise do trabalho que a Cíntia colabora com a gente, com a Simone, bom, todas que estão aqui, convidadas e sensibilizadas por essa pauta, e que nós estamos, sim, enfrentando momentos muito difíceis, em diferentes cenários, nacional e local, e um cenário local que motivou o fórum no final do ano passado, convocado muito pelas colegas da IPPI e da CIR, a fazer uma ação como movimento social, que contou com a participação das mães, junto ao Ministério Público, em defesa desse plano de transição que foi sequestrado abruptamente quando as matrículas foram definidas pela Central de Matrículas. Então, nós temos que, não podemos esperar que o ano avance para a nova matrícula, nós temos que, de imediato, retomar todo esse trabalho, e nós vamos ter uma parceria, precisamos da parceria do Ministério Público, porque talvez Franci e Bruna estejam com seus filhos já encaminhados, mas vocês são essas mães que vão pensar e ajudar as outras mães. Estas mães que ainda não sabem como se movimentar, as mães que estão sempre sofrendo suas dores e entendendo qual é o lugar e querendo, né, um espaço acolhedor para os seus filhos, aquelas escolas que não acolhem, né, e que precisa a força da lei, e não é pela força da lei que a gente quer que as crianças estejam na escola. Então, nesse sentido, assim, contem muito, nós temos essa representação do fórum, e agora, a partir desse ano, o Fórum pela Inclusão está colado com o Fórum da Educação pela Educação Infantil, né, o Fórum... Gaúcho. Gaúcho, estava pensando em estadual, o Fórum Gaúcho, que é necessário, nós não podemos ficar só entre nós falando das nossas pautas, nós temos que falar das nossas pautas para a educação como um todo, né? A gente tem, claro, os professores que se especializam no atendimento de uma área específica, mas a pauta da inclusão é de todos, ela não é só das pessoas que trabalham com educação especial. Então, é muito grata por estar com vocês, aqui em nome do Fórum, dos colegas do Fórum, fica o nosso compromisso político, pedagógico, de continuar militando nessa cidade pelo direito das crianças, dos adolescentes e dos adultos a uma educação de qualidade. Porque é isso, absolutamente todos têm esse direito e têm, porque todos aprendem sempre, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, aprendem, né? E aqui um agradecimento à nossa colega aposentada, Ana Mayra, que é isso que ela representa. A gente termina o nosso período oficial, né, de trabalhadoras da educação, mas aquilo que nos toca e nos convida como uma postura ética, né, de defesa desse direito, nunca sai de nós. Então, Ana Mayra, muito obrigada. Poderia estar com os pezinhos na bacia de molho, mas está aqui carregando a bandeira. Então, passo de volta para a Andréia, que gentilmente organizou toda essa pauta, né? Nós temos aqui na sala também uma estudante da URGS, que é a nossa bolsista, Júlia, e que também tem organizado muito a estrutura do fórum. Agradecer a ela por estar conosco aqui. É uma estudante que não é uma estudante da pedagogia, mas que é uma estudante convidada e convocada a falar sobre a inclusão do lugar dela. Então, muito obrigada. Deixo um abraço aqui fraterno e que a gente volte a falar brevemente, inclusive nesse GT que a Andréa está organizando junto ao Ministério Público.
Obrigada, Lili. Só para relembrar, então, a Júlia colocou no chat todos os nossos links de acesso, só para, de novo, reforçar. E agradecer a todas nós, porque, na verdade, esse momento de hoje foi feito por várias mãos, né? 2 mãos da Cíntia, principalmente, me ajudando aí na garra, e a Cati, que abriu a sala para nós e ajudou nessa recepção a todas nós que estamos aqui, né? Então, como eu disse anteriormente, vai ficar gravado, a gente pode ter acesso às demais pessoas que se inscreveram e que não conseguiram acessar, com certeza ainda vão assistir, né? E eu vou agora fazer de tudo para não errar e conseguir passar o nosso último videozinho, mas antecipadamente, então, agradeço a presença de todos, continuamos na reflexão e na luta quando necessário, sempre em nome desses baixinhos. Muito obrigada a todos. Estou tentando. Alguém quer me ajudar que não está abrindo aqui de jeito nenhum? Pois é, Andréia, MP4 eu não consegui abrir também para compartilhar. Mas ele está aqui para eu compartilhar, não sei por que eu não consigo. Ele não está aparecendo para ti? Ele está aparecendo, mas quando eu compartilho, nem tela, nem janela, ele aparece. Era a mesma coisa que acontecia no meu aqui. Ele abre, mas ele não aparece nas janelas para compartilhar. Cíntia, tu tem alguma ideia do porquê? Está fechado o microfone, Cíntia. Não, é que eu tinha fechado a tela e aí eu não consegui abrir o microfone. Não, então, acho que não vai rolar o nosso vídeo, pelo jeito. Eu formatei o computador hoje, então eu estou com algumas dificuldades técnicas aqui, até inclusive em localizá-lo. Sim. Enfim. Mas então, ficamos devendo para uma outra ocasião. Como disse a Andréia, o vídeo foi da transição realizada, então, em 2020, no auge do nosso período de pandemia, em que as nossas escolas estavam fechadas, então nós não tínhamos a possibilidade de fazer a visita às escolas, os pais, as famílias não poderiam estar entrando no espaço pelos protocolos, né? Mas mesmo assim a gente deu um jeito, e aí era um pouquinho desse jeito que tinha acontecido. Foi um vídeo que eu fiz para algumas crianças, com fotos, então, narrando o período do atendimento da psicopedagogia inicial, da escola infantil, um depoimento meu conversando com as crianças, dando um tchau, e a professora da sala de recurso com fotos, com imagens da nova escola, então, recebendo essa criança, né? Foi de forma online que a gente pôde estar fazendo, mas, como disse a André, a gente deu um jeito com os recursos online que o momento de 2020 nos possibilitou. É uma pena, mas, enfim, fica aí o Mas, nosso Cíntia, recadinho, né? houve a sugestão, eu até estava pensando também, a gente vai colocar esse vídeo junto com a gravação da reunião e vai estar o link de acesso, então acho que a gente pode depois compartilhar com todo mundo para prestigiar esse vídeo, também este. Assim como a Ariete também autorizou que a gente coloque que o link do vídeo lá de Novo Hamburgo, se todos os envolvidos no teu vídeo, Cíntia, também autorizarem, a gente pode estar colocando lá. Sim. Certo? Então, tá. Fechamos a nossa noite. Muito obrigada por hoje e até a próxima. Boa noite e bom descanso. Eu estou avisando a Kátia que não precisa mais gravar. Ela está entrando numa outra reunião.
Ai, sim, acho que só ela encerra o vídeo. Vou encerrar, meninas, a gravação. Isso.